Boa noite, meus amigos, Noite. inimigos, pessoas que eu sou conhecido só e acho que já englobou a população da Terra. Não, tem desconhecidos também. Não, isso não tem. Tá. Tô aqui com o Jonas, com o Herman. Não com esse canal. E clima de Festival do Rio, que começou na sexta-feira, dia Começou. alguma coisa. E, e hoje é domingo e a gente já escolheu um filme pra ver da Mostra Midnight, né? Que é os filmes mais meio esquisitos, terror, lado B e tal. Mais sombrios. Mais sombrios, exatamente. E a gente começou, bom, depois de Mata Baby Mata e Corra Lola Corra, a gente tem o Morra Monstro Morra, que é um filme argentino, pelo que eu entendi, e chileno talvez. Argentino, Eu acho. fiquei na dúvida se era Aparece chileno. Argentina Cara, antes. apareceu os É. 6 emblemas da Argentina. É, Né? patrocínio certamente é argentino. É. Teve uma cartela só argentina. Mas eles falam com alguém no Chama filme de como se chileno. Mas é, aí então ele deve ser um gringo, então pode é ser. argentino só. Ah, gringo. Enfim, o filme do Alejandro Fadel. Um filme diferente, certamente. Isso é uma Não, palavra que serve pra descrever. É... Serve Que é um- pra descrever qualquer coisa que não é igual a outra coisa. Exato, inclusive. Mas é um filme que acho que é um pouco difícil de sumarizar, mas eu tô curioso pra ver o que o Jonas diria se eu incumbisse ele dessa árdua tarefa. Eu vou botar Vai, garoto. em termos rápidos do filme. O filme é a história de... existe... O filme é meio atemporal, né? Ele não tem muito onde, quando é. Eu diria que seria, sei lá, um futuro próximo. Ele parece ser um lugar, uma coisa meio erma, distópica Desolado, talvez, Meio Herman. que é um mundo em que assim a história principal gira em torno do Cruz, que é um cara que ele é de uma polícia ou Polícia Rural. é uma Tipo coisa um meio xerife, militar. É a Polícia Rural mesmo, É? aparece na caminhonete dele. É porque eles falam uma hora que eles são o exército de reserva e tal. Enfim, ele é, na região onde ele né, faz o trabalho dele de polícia. Meio Andes, assim, né? É um lugar tipo Montanhas ermo, montanhoso. nevásticas, né? Nesse lugar tá acontecendo, né? Quando o filme começa, começa a ter pessoas decapitadas Mulheres e sempre, né? mulheres e morrem de uma maneira estranha e eles estão investigando isso. E eu não sei, aí eu também posso ter entendido errado, porque o filme ele tem um ritmo muito Ele é bem diferente. surreal, bem surreal. Eu acho que toda interpretação é certa nesse filme. Interpretância. Sim. Interpretância é certa. Aí, então, assim, parece que já existe uma infecção, uma coisa, uma doença que tá rolando ali. Sim, É muito que misteriosa. é, As pessoas secretam um líquido preto pela boca, assim. e aí a história é, assim, agora mais, já explicando um pouco de como é. A história é que esse cara, esse Cruz, tem um caso com uma mulher que é casada com um maluco que tá com uma dessa infecção, né? E ela tá meio que cuidando dele, mas Ele é assim... esquizofrênico, ele ouve vozes e tal. E aí já tem uma coisa dele ser meio. Já não vai dar mais pra ele continuar vivendo aparentemente, porque toda hora fica questionando: você só tá cuidando dele, você tá tendo compaixão, que ele tem um caso com essa mulher casada. E o que acontece é que ela, ao longo do filme, morre Do também. mesmo jeito, E desse decapitada. jeito, decapitada e tal. E aí as pessoas suspeitam de que o marido dela, desse cara infeccioso lá, que é um monstro que tá fazendo isso. Não se sabe direito, fica uma coisa meio se. Só uma pessoa É porque ele é assassina meio que tá maluco também, decapitando. né? Ele ouve vozes É. e... inclusive o nome Mas do isso título só. deriva Sim, deriva do delírio que dele. ele E ouve morra, monstro morra. mas isso só se Em desenrola inglês. depois que ele é meio que preso. Porque ele é levado em custódia e aí tem uma doutora que analisa ele, vai conversando e tem as sessões dele com ela. E aí vai desenrolando e ele fala que ele ouve vozes e que. E ele caminha entre achar que ele matou a esposa e achar que ele não matou e não sabe como ele matou. Sim. E aí, mas ao mesmo tempo aí eu não entendi também, porque aí o filme tem essa linguagem difícil. Que é o Cruz também. Tem uma hora que ele, pelo menos pra mim, ficou meio confundido. Ele também acha que é um monstro.
Ele exibe alguns dos sintomas, ele começa a ouvir coisas Ele estranhas, começa a ouvir, fazer anotações de até ruas, ouvindo as fitas no pendrive bizarro dele. as Ele entrevistas. ouvindo as entrevistas, ele também começa a ter umas coisas. Ele se ouve falando como se ele a fosse voz com ele. dos dois começa a se misturar. A voz do Cruz é foda, diga-se de passagem. Sim, Mó sim. A do outro também, baixa, pô. assim. A do outro sim. cara também, do... Eu esqueci o nome dele no filme. Cara maluco. Cara. Eu acho que a dinâmica da narrativa é que a polícia, o xerife principalmente, né, parece ter convicção de que esse cara maluco é um serial killer e que ele é o responsável, enquanto que o Cruz começa a ver que algo não tá batendo, né? Tipo, são muito precisos as decapitações e ele acha dentes nas cabeças Sim. decapitadas, ele pensa... Você vê claramente que não é um dente humano aquilo, né? Tipo, uma presa Sim. gigante. Tem o tamanho de um dedinho. E né? saliva também é Uma secreção verde escorrendo das... A saliva é aquela maionese de ontem. Exatamente. Me lembrou muito os podrões, como eu falei pra eles. Deu uma fominha aquela salivinha. Mas... E ele começa... O Cruz começa a acreditar que tem um monstro, né? E o xerife não leva ele a sério. E você fica nessa dinâmica, porque o filme te faz questionar as coisas, né? Porque tudo é muito conveniente, né? Porque assim que o maluco escapa da clínica na qual ele tá internado, outro cadáver decapitado brota. Aparece. Sim, 3 dias depois. E como o filme ele é bem surreal, né? Tem muitos momentos não lineares e estranhos, você questiona, você sempre vê um vulto estranho que pode ou não ser um monstro, você pensa, será, quanto disso é delírio e quanto disso é sobrenatural de fato, né? Inclusive tem uma cena que começa com o Cruz, meio que Cheirando o conteúdo aí deles. vira no monstro andando na floresta, e aí você, pô, e o Cruz estava na floresta nesse momento, e aí depois termina com o maluco O cara é literalmente doidão maluco. andando na floresta também. E ainda entra... Então fica essa coisa, né? Detalhe importante, tem uma gangue, assim como no Mandy, tem uma gangue de motoqueiros demoníacos. Mas que não fazem nada. Que só aparece nos casos onde tem a pessoa quando tem um decapitada. ataque, assim, eles circulam as pessoas. E, sei lá, é uma coisa também... Essa é a coisa mais inexplicada do filme, né? Que eu lembrei muito de Mandy esteticamente, Sim, assim. sim. Porque muitas trevas... Tem aquelas luzes As luzes muito dos carros, sinalizador e rojão. Luz no fog, né? É Aquela uma luz coisa que era nevoada. escura. Me lembrou muito, Mandy. Esses caras motociclistas, eles nunca estão... Você nunca vê eles claramente também. Você só vê basicamente o farol da moto, né? A luz. E é isso, essa coisa de, tipo, trevas com cores e tal. Aliás, tipo, primeira coisa que eu queria falar, já dando opinião, é que, assim, visualmente, assim, achei o filme muito bom. Tipo, achei muito foda. Fotografia. Os planos, assim, Tem extremamente cenas muito criativos, né? Não, isso me deixou nervoso nesse quesito, que é o projetor da sala, é uma sala, né, do Estação Net, que é, assim, infelizmente não é a melhor Menos um sala. patrocínio. É uma sala que deixa a desejar no quesito de imagem. Tinha uma falha no meio do projetor, que tem uma hora no filme que essa falha zoa o filme mesmo, mas só um momento. E é isso, assim, o filme parece ter uma fotografia fantástica, mas nessa sala ela baixa o nível, parece que... E, assim, muito criativo, coisas, tipo, que eu gosto quando eles quebram as regras, tipo, tem uma cena que é uma conversa do Cruz com o parceiro dele numa sauna, né? Que já é uma sauna toda estética, porque ela é vermelha, assim, tipo, parece uma sala escura de revelar foto. E aí, tipo, é um plano contra plano do cara com uma toalha na cara e do Cruz. Aí parece que é, tipo, aquele convencional, né? Só que aí, quando mostra a tomada geral da coisa, o Cruz tá de costas pra ele encostado, assim, né? Ele faz essas trucagens loucas, muita brincadeira com reflexo, espelhos, né? Aquele espelho infinito do interrogatório da clínica. Esse é um plano foda. E a cena mais pro final, que tem ele andando com o sinalizador. E você vê a e imagem aí dele sobreposta. ele assim, vai dando uns cross dissolve, né? Uns efeitos de uma imagem. Dissolve nele mesmo, né? E aí tem uma hora que ele fica a silhueta dele, e aí dentro da silhueta dele aparece os motoqueiros girando, e é uma coisa... Tem fumaça, aí neva. fumaça, aí aparece ele de frente, vendo, e as coisas que ele tá vendo também na tela. Eu acho que são uma coisa... Muitos planos abertos maneira. de paisagens fodas, Sim, né? isso que eu Aquelas gostei montanhas muito. desertas, em diversos lagos. momentos, as cenas que trocavam de cenas eram muito boas. Uma música boa, as cenas cambiais, também. assim, eram muito boas. Tem uma jogada de simetria, né? Porque claramente a grande sacada, né? Monstro morre,
é a sigla MMM. E as coordenadas disso que o Cruz vai descobrindo são, tipo, picos de montanhas que são, tipo, meio que referências de onde o Formato de próximo M, né? crime vai, a MMM. Só que você vê que é espelhado. É uma coisa meio surreal, meio Sim. caleidoscópica, assim. E Uhum. eu achei bem É, e no começo do estileiro, filme assim. mostram 3 cenas que são 3 cenas O completamente MMM. espelhadas, né? Uhum. Até Parece chegar, até até aqueles testes chegar de no Rorschach. MMM. Sim. Ela mostra 3 opções e E- parece um pouco aquele teste de psicopatia Então, que é te o mostra as teste de Rorschach, que imagens. mostra as É, manchas e você vai isso. dizendo o que você vê. Mas eu, Sim. eu achei isso bem no início. E, Parece. e uma coisa que, assim, a gente costuma deixar pro final, mas eu também preciso destacar, assim, tipo... Os efeitos desse filme eu achei tipo, fenomenais, assim, especialmente considerando que, cara, é uma produção argentina. Sim, eu pensei Não nisso. parece ser um grande orçamento, até porque é elenco reduzidíssimo. Nos créditos você vê que tem 6 pessoas, incluindo, spoiler alert, o monstro. O monstro existe no final das contas, mas É verdade. tipo, pouca locação, assim, tipo, mais produzida. É tudo deserto, lugares que você provavelmente não precisa nem de licença pra filmar, Pois tá é, ligado? parece um parque, Só que né? a violência, assim, muito visceral, né? Muitas decapitações e tem uma criatura que estrangula as mulheres com sua probóscide de peniana, que é um rabo, que é uma benga. E uma violência muito real, assim, e ousada. Com um Tem, rosto Os meio vaginal prostéticos, as, né? também, né? as cabeças As cabeças decapitadas são boas, bem parecem, feitas. parecem cabeças reais, assim. Muito efeito prático no E o filme. monstro, isso foi uma grande surpresa, porque eles sempre sugerem o monstro, mas você vê, tipo, a silhueta dele e tal. Pensei, tá, eles não vão mostrar, Até porque no porque início do filme eles fazem isso. Só a silhueta, só vultos, a sombra, barulho. o fora de Só, foco, só os o rabo fundos. no pescoço da É. pessoa. Aí, tipo, eu pensei, tá, primeiro eles não vão mostrar ele todo porque menos é mais, né? Essa é uma grande regra de monstros. Também achei que não ia E ver o segundo, monstro. porque eles não vão ter recurso pra fazer um monstro que não seja ridículo. Mas o monstro aparece no clímax, ele ataca o Cruz, né? Depois que todo mundo já morreu, basicamente. Ele come o braço do Cruz e você vê. Uma criatura meio obesa, né? Com um rabo, que é um pênis, e uma boca que parece uma vagina. Uma vagina Uma vagina dentata. E com ele é dentes, meio. né? A Cada- textura dele é meio de cada elefante, né? Uma lábio da coisa vagina cinzentada. Sim, mas ao mesmo tempo úmido, assim, É. meio repugnante. E a boca dele abre e, tipo, vários dentes, colunas com os Parece, dentes, me parece a pareceu boca ali do que cada It. lábio da vagina tinha um dente. É. É, E o clitóris também. e vai expandindo, Era assim, meio que basicamente uma isso que flor, parecia ali. assim. A imagem, pra mim, ficou E bem assim, essa. muito bom o bicho, assim, tipo, parece que é uma. Tipo assim, é um cara, né? É um cara que tá usando aquilo. Mas parece uma criatura, assim, não Sim, ficou tosco, parece. né? Nenhum Velocipastor, assim. Então, não, assim, não ficou tosco, mas me tirou um pouco do filme aquela hora, porque apesar de ser bem feito, eu acho que ele não é. Assustador? É porque a boca dele é um negócio que abre meio predador, mas é um negócio que fica pra baixo, inicialmente. E esse negócio pra baixo, inicialmente, eu achei ele Parece meio um. fake, Como é que é o assim. Walrus? Como é que é o Walrus em português, aquele bicho? Eu tô ligado, não sei. Leão marinho. Parece Morsa. uma Morsa. morsa, a cara dele Sim, flácida, parece assim. Mas então, aí não é mole essa flacidez desse negócio, é um negócio meio duro, ele mexe, o negócio, tipo, vai. Aí isso. Ele podia ser mais pelancudo. Eu acho que a pelanca dele que parece Aham. ser, é É meio que uma meio. pelanca dura, É sei lá. muito o que o Max falou. A gente acho que assistiu o filme esperando que ele não fosse aparecer. Sim, é isso. Quando ele aparecer, eu acho que é maneiro, eu acho Ele que é apareceu nas trevas e ousado. depois ele ainda aparece de dia na última cena, que, pô, Sim. tipo, a gente abraçou, assim, a gente vestiu a camisa desse monstro. Inclusive, o último plano achei muito bom, né? Que ele fecha na boca, no interior da boca, assim, os dentes super intrincados, eles fazem uns movimentos, e você vê, tipo, a boca interna, uma textura que eu achei Soltando uma muito real, secreção assim. também. É. Eu acho E aí os que. créditos começam a rolar uma música super serena, que é a música que o Cruz gosta de dançar É. na sinuca ali. Que ele dança em Não, o frente ao boliche. espelho. O O boliche, boliche. em frente ao espelho, quando É, ele tá com a E quando ele tá mulher, com a mulher ela no pede pra motel ele dançar, também, né? ele dança em frente ao espelho eu acho que novamente. a maior elogio que eu faço ao filme é que ele é ousado. Ele não tem medo de ousar em várias formas Muito. diferentes de linguagem. Tanto na imagem, mostrar os efeitos, usar efeitos práticos atualmente numa época de efeitos de computação gráfica. Ainda mais sem ter muito capital, provavelmente, assim. Eles É. Acho que foram muito por isso foi só efeito comparar com as prático boas também. maneiras que apelou pra um CG, assim, muito Que ficou chulo, assim, ruim, porque não tinha recurso. Devia ter E. mais orçamento do que esse filme, o Boas E Maneiras. não, e teve participação da Quanta, pelo menos no crédito tinha. Quanta Post lá no crédito final. Desse agora? De repente fez alguma coisa pontual. Mas é É. isso, assim, eu acho que o filme
tem uma... O maior elogio que eu faço a ele é isso. Ele não tem medo de ousar e isso é maneiro pro cinema, assim. Mas assim, eu vou falar, assim, quanto à história, eu gostei do filme, achei envolvente. Ele tem uma cadência, assim, ele é lento, muitos planos longos, poucas falas, ele é arrastado, ele é denso, mas é uma coisa que eu gosto quando é bem executado, e eu fiquei intrigado, eu comprei a história, fiquei lá, pô, o que vai acontecer agora, sabe? Eu achei os diálogos que são meio surreais. Ele comprou minha curiosidade É. também. Em algum momento ele comprou minha curiosidade. Eu fiquei querendo ver o que aconteceu. Eu gostei muito das falas, assim, são as coisas muito reflexivas, existenciais, assim, e tipo, você não espera. As conversas não são muito lógicas, mas elas fazem um sentido, assim, tipo, os caras falam uma coisa e a resposta. Eu sempre achei uma sacada boa, assim, a dinâmica dos personagens, sabe? Eu acho que tudo. Eu acho Eu que achei- não tem gordura pra mim, assim, apesar de ser super lento e introspectivo, eu acho que tudo ali soma ao charme do filme, assim. Achei uma experiência Eu achei que positiva. não tem cena desnecessária. Isso é Exato. uma coisa boa. Uhum. Não tem cena desnecessária. Até as cenas esquisitas, até os cortes Até as súbitos esquisitas. pra ele dançando no espelho, pô, Sim. essa é uma parada dele, cara. O cara Define dança o bastante. personagem um Sim. pouco também. Exato. E dá um tom de... Eu achei que todo mundo tem um tom de loucura. Todos Sim. os personagens tinham um tom de loucura. E isso é uma coisa explorada narrativamente, né? Sim. O De quem patos saber da quem é o coisa, monstro, sim. de o que é o monstro. Todo mundo se comporta de modo, às vezes, a mostrar talvez esse cara seja um monstro. Não, talvez esse cara, tá ligado? E, sei lá, eu achei um filme amarrado, não deixou transparecer nenhum amadorismo ou coisa assim, que é uma coisa que Não, a gente se não, depara não. muito no Festival do Rio, se você vê todos os Midnights. Achei um filme sofisticado, assim, eu gostei bastante. Eu tô ainda maturando. Maturando. Eu não consigo dizer que eu gostei, mas eu consigo dizer que ele despertou a minha curiosidade. Eu achei que ele não tem nenhuma cena... Saiu da curva, né? Do que a gente costuma assistir. Exatamente. Ele não tem nenhuma cena descartável, o que é uma coisa muito boa hoje em dia. Você tem pouquíssimo isso acontecendo. Você fica começando a entender como são os personagens, quem são, quais são as motivações deles. Mesmo com poucas falas, Mesmo né? com Eles poucas se falas. expressam muito não verbalmente. Sim, Também. com as relações com outras pessoas. Sim. E eu acho difícil você construir isso do jeito que foi construído. Então eu valorizo o filme, mas eu não posso dizer assim, tipo, Achei bem bolado. Eu acho que acho o filme bem feito, bem bela ideia, amarrado, assim, mas não posso falar, um ótimo filme. Eu acho que a Gostei parada. Eu acho que esse filme tem. Ele é meio que um ensaio, assim. Ele é meio. Ensaio no Experimental, sentido. achei muito Ele é experimental um o filme. filme experimental. E nesse mérito ele é muito bom. Sim. Mas assim, é isso. Eu acho que ele é um filme de nicho específico que é. Assim, não é um filme convencional de terror. Se você é uma pessoa surreal que. Você classificaria ele como terror? Eu classificaria Sim, como sim, terror. Ele é sim. tenso. É um neo-noir também. É uma coisa de detetive, suspeitos e tal, assim. Exatamente. É um neo-noir no Eu boto sentido mais literal. É. ele é assim, um noir noir que do que terror, virou. É um exatamente. noir experimental, eu até diria. Me lembrou... Tem um filme Coração Satânico, um filme clássico, que esse filme me lembrou um pouco, assim. É um filme mais convencional do que esse que a gente assistiu, mas tem uma vibe, essa coisa do detetive investigando homicídios meio sobrenaturais, assim. Mas o que eu acho que esse é o ponto. Ele não é um filme convencional de terror. Ele. É isso, às vezes é possível nem classificar ele de repente como terror, mas dá pra também jogar ele no terror. Mas ele tem essa coisa, ele é um filme num ritmo diferente do ritmo tradicional. Não é super linear ao longo do filme. O início do filme ele é meio picotado, até você começar a entender o filme você precisa ter um tempo de respiro. Ele não dá respostas, né? Ele não é nem. Ele é o contrário do mastigado. Assim, normalmente os É. filmes estão muito mastigados. Esse filme é o contrário. Esse filme Engoliu a seco essa porra. Né? Você tem que parar, senão você vai ficar doido no filme. Você tem que, calma, o que tá acontecendo? Quem é cada um? É o fluxograma bom, enquanto que o apóstolo é o fluxograma ruim, do que o cara que tá fazendo não sabia o que tá fazendo, esse é tipo, pô, você tem umas perguntas interessantes que ficam ali suspensas, pra mim, pelo menos achei intrigante. E assim, no Essa meu coisa caso. dessa doença estranha, né? Os motoqueiros, qual é desses motoqueiros? Colher dos motoqueiros. Eu fiquei isso muito na cabeça. É assim. muito Mandy, cara, impressionante. E também no meu caso, o final ele é meio.
não fecha. Não tem o final. Ele é um final meio... A criatura tá solta. Você O não cara sabe tá quem sem vai braço, ser sendo feito. atendido, talvez agora, pela psiquiatra do maluco. e o o monstro Cruz. matou todo mundo, mas não matou o Cruz, não se sabe por quê. Porque o Cruz era um homem, tem essa questão. Ele matava só mulheres, ele matava- violava mulheres, porque Mas o ele laudo... violou o É Cruz verdade. também. É verdade. Só que aí, o diferencial, né? Quer dizer, é porque a gente nunca vê. A gente vê uma vez a criatura matando alguém, mas, tipo, o Cruz, ele enfia o braço na boca, que é. É tudo muito sexual, né? Tudo muito Ele enfia o braço na boca vaginal do Enquanto tá bicho. sendo Enquanto penetrado. penetrado por baixo Por pelo baixo, rabo pelo pênis rabo do cara. pênis. Tipo, a gente tem que. Você tem que ver o bicho no Google Imagens pra fazer sentido do que a gente tá falando. Mas. É alguma coisa, mas eu acho que os filmes falam sobre gênero também, Tem né? uma Porque anatomia peculiar. porque ele tem uma parceira, né? Que é Sim. da polícia, né? Que quase não fala. A primeira coisa que ela fala no filme inteiro, depois que ela já apareceu várias vezes, é quando ela tá olhando pra um cadáver e fala: daqui a pouco não vai sobrar nenhuma de nós, todas nós vamos morrer. E ela faz questão de fazer esse recorte feminino, assim. De que ele tá caçando mulheres. É, exatamente. Tem o Ruivo no início também que some. Não, esse é o cara que ele mata sem querer, né? Ah, o cara com a barba. É. Ele não é ruivo, parece que tem sangue na barba dele, né? É na primeira cena de todas. Não, Achava não. que ele era ruivo. Tem um velho ruivo, tem um velho no início. Aí logo depois tem um cara ruivo que fala que ele recebe a ligação da mulher falando que o marido sumiu. E aí o cara fala, você vai atrás desse cara? Esse não é o outro policial que o xerife mata quando ele se confunde o cara com o demônio? Não, eu acho que o cara que ele o cara da mata sauna, é um pra maluco mim. meio careca, eu acho. Eu acho que é o outro cara que saiu É. depois da mulher. Então, pra vocês verem, nem a gente. É um filme que a gente tem que debater pra entender o que aconteceu. Sendo que só tem 6 personagens, a gente já se enrolou. Mas eu acho assim. que isso pode ser uma coisa. É um filme A ideia, confuso, exatamente, é um a filme ideia confuso. dele ser experimental. Então eu acho que isso é bom. Você tem um debate depois pra. Sim. Pô, cada um tem uma visão diferente do que aconteceu. E é maneiro. Sim. E é aberto a isso. Ele é aberto a você ter Questionamentos, interpretações. ensaios acadêmicos sobre. Vamos pros números. Acho que a gente falou bastante assim, Falamos. sobre o filme. Começando por atuações e credibilidade da ação de personagens. Achei top assim, as atuações. Muito understated, né? Muito sutil e nuance. Mas eu acredito muito. O Cruz, eu acho ele muito bom porque ele é um cara super monótono e inexpressivo. Mas você vê ele. Você tem entende momentos. o personagem. Não, e tem momentos que ele se desespera. E você vê um contraste bizarro, né? Ele não é uma carapaça impenetrável, assim. Ele tem esse elemento frígido e sério sempre, mas ele é um cara que também é frágil nos momentos mais tensos do filme, assim. É isso, o cara, o maluco é bom, ele é carismático, ele é tipo, você bota fé, tipo, O esse chefe cara é de um cara polícia muito também, perturbado, o capitão. super ambivalente esse cara, né? Que ele traz um pouco de humor, né? Ele fala um monte de merda no filme, assim, algumas cenas engraçadas. Eu vou dizer que isso é uma coisa Ele é que me humor, pontuou, ele que me pra mim incomodou. ele pareceu o ponto da loucura pra mim, assim. Eu fiquei na dúvida o tempo inteiro se ele era quem tava tentando ver que tava todo mundo louco ou ele era o louco por trás de tem tudo. uma hora que ele chega e fala, eu sou o monstro. Aí ele começa a babar, Sim. mas aí ele começa a se chocar Não, mas com isso a é já no própria final. expressão. Antes disso, ele já tá levando a crer que ele é meio maluco também. Sim. Aliás, tem um mas ponto, ele quer né? botar o Cruz como maluco, né? Sim. Quando eles interagem. Depois que o... Desculpa voltar aqui, eu sei que a gente tá no número, mas depois que o capitão... Depois que... Quer dizer, desculpa. Depois que o Cruz é violado pelo monstro e tem aquela cena que ele perde o braço, tem na cena seguinte, lá pós, que ele já tá sem braço e tal, ele começa a babar Ele tá numa espécie a de parada. aula de alguma coisa. Parece que né? ele tá num mosteiro É. ali, né? Que tem os caras barbudos atrás e ele tá num lugar que parece que é uma Parece uma meditação. coisa meio Ele, templo. ele baba, Aí ele se ele isolou. mostra a baba lá e, tipo, eu não sei se isso foi o monstro que penetrando nele fez ele ter a doença. Ou se é uma coisa não relacionada, É. né? Porque o xerife baba, mas ele fica chocado quando ele atesta que existe o monstro, né? Então, muitos mistérios aí. Sei lá, eu vou dar uma nota altíssima, credibilidade. Filme, as pessoas não operam, é um universo com outra lógica, outro sentido, assim. E mais nada que eu tenha achado, sei lá, in- não crível dado o contexto do filme. Então eu vou dar nota máxima, seja qual for, pra esses dois critérios. Eu vou dar nos dois, 8 de 10. Porque teve algumas coisas. O humor eu acho achei que que- falhou um pouco. Aham. Eu acho que eu dou um pouquinho mais, assim, 8,5 de 10. Segundo critério,
Violência e efeitos especiais, porra, nota 20 mil, assim. É melhor do que muito filme blockbuster pra mim. Ah, não, É esse melhor do sim, que mais muito filme recursos, blockbuster, mas eu com considero certeza. nota máxima a perfeição. Não tem. Tem o rabo no final, naquela cena que tá. É Rabo o peniano. monstro andando por um negócio de um campo. E o rabo balançando É pra lá uma, e é pra uma cá. cena meio aquele sonho do gladiador no filme, que ele tá andando pelos campos, passando a mão no negócio. O rabo ali me incomodou, ficou meio computação gráfica. Mas Mas eu assim, gosto quando o eu rabo acho super estrangula a mulher, perdoável, assim. porque é isso, é um filme que não é o alto orçamento e que tá, pô, bem feito pra Ficou caramba. computação gráfica, mas acho que é totalmente aceitável. Ela passa e você aceita. Tem uns que são faz, muito mais, faz caralho, parte Não, do, sim, com certeza. faz parte do que o filme tá apresentando, não se opõe ao que tá sendo mostrado antes. Mas dito isso, não 10, eu dou um 8,5 Achei de 10. top. Nota 40 eu milhões. dou 9 de 10. E por fim, terror, susto e terror. Susto tem. Aí. Acho que teve uma vez que eu levei um susto, que rolou um barulho súbito, assim. Né? Sério, mais eu, no dou- final, assim. eu nem acho aplicável. Mas assim. agora, não, horror Pra psicológico mim, eu nem acho que tentou. tem. Ele é um filme perturbador, eu acho, sim. E meio bad trip, assim. Ele passa uma bad Pode trip pra ser. mim, assim. Tudo muito negativo. Todo mundo muito de bad vibe. E. Sabe, eu tô Situações levando em conta a negativas. atmosfera. Eu não tô dizendo, tipo. Meu Deus, vou perder o sono. Isso aí é muito difícil de acontecer, mas assim. No começo eu tava falando que eu Ele podia tem uma- definir o filme em 3 palavras, sim. era geral na bad. A atmosfera pesadíssima e isso achei um grande mérito do filme, assim. Vou dar Parece que é todo mundo infeliz nesse mundo. um 8 e... Geral na bad. 8.7, assim. Eu gostei muito do filme, né? Não tem nem o que dizer. Eu gosto do Natal pra porra toda. 8. Eu não acho nem aplicável susto e terror psicológico não é o mais relevante, eu dou tipo um 6 de 10. Susto 6,5 zero, mas. de 10. Susto zero porque não entra, não é um filme de susto. Sim. Então você não vai tomar um susto. Em Né? suma, se você quer respostas, não veja esse filme. Se você quer perguntas, talvez seja um bom filme. Se você gosta de se maturar você um quer devanear filme... sobre um filme, é um bom filme pra você Sim, ver. se tiver numa vibe introspectiva, quer refletir, vê essa porra. Não é um filme- É uma jornada, é uma jornada. Vamos ver um filme de terror? Não é um filme pra você Não. pensar Não assim. é pipoca, é caviar, sacanagem. Não, nem é caviar, é tipo. É comer aquela aquelas- gosma, é a gosma que bicho Não, mas eu ia secreto. falar, comer uma ostra bizarra, tá ligado? É uma iguaria Se você exótica. pegar o molho do podrão e tomar molho só de o molho cabra. puro, assim. Misturado numa ostra que já passou do ponto. E com sangue. Com sangue. Então é isso, meus rapazes e raparigas. O vídeo acabou? E Não sei, acabou? se preparem que vai ter apanhadão de todos os filmes do Midnight quando acabar o festival. Já é? Boa noite, meus amigos. Alguém vai ter que compor uma vinheta original de notícias. Mas aí, Você perdeu. Não, eu fiz isso, foi legal. Ah, Eu não gostei da trilha, esqueci de falar. A trilha? eu achei achei a trilha boa. gostosinha. Eu gosto de synth, assim. E eu gostei que ela é edificante. Não, o filme mas- é pra baixo e a música é pra cima. Rapidinho, Que só- nos créditos, né? Que é uma Nos música que ele créditos, gosta de dançar. Achei muito foda essa Eu não sei qual foi a justaposição. trilha que eles se basearam pra fazer essa trilha, mas é porque me associou a uma trilha de Naruto. Aí eu não conseguia. Corta. Eu não conseguia. eu não prestei atenção começava a nisso. ver a trilha, aí é porque as notas iniciais parece que é uma música de Naruto. Cara, aí que eu nem- falei, Naruto pô, é coisa de virgem. Não, Vai e a começar- vinheta, Ai, a vinheta do caralho. passeio noturno parece o YMCA. Tan, tan, tan. Eu não acho. Aí eu penso, mas aí vira outra coisa. não acho. Vira tan, 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 Cara, tan, tan, tan. o editor usou a trilha branca do Naruto, Temp Pra- Music. Então, Então, eu tô imaginando ele chegando pro diretor, olha só. olha que Eu tenho uma sorte. proposta aqui pra você. Aí ele, não, eu quero uma coisa parecida com isso. E quanto a proposta? Ele bota um episódio de Naruto. Só. Cara, você tá fora do canal. Próximo, O diretor falou isso pro cara. você tá fora do canal. Você tá fora do canal. Tem um canal no YouTube, eles têm. Que você tem menos inscritos que a gente. Cara, parada dos inscritos é que... Foi um vídeo Quanto com mais um tempo melhor. bom, né? Não, é só uma coisa... Gostei desse vídeo.